A todos com a paz do Senhor. Estou feliz nesta noite por poder estar aqui mais uma vez. Glória, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Eu quero ler o versículo de número 8. E depois nós vamos em Atos mesmo do Apóstolo. Aleluia! Vamos para o capítulo 16. E eu quero ler do versículo 9 em diante. Atos, capítulo de número 6. E o versículo de número 8. Aleluia, louvado e exaltado é o nome do Senhor. Deus abençoe, me pela oportunidade, pelo convite. Todos encontraram. Amém. A palavra do Senhor vai dizer assim: esteve o primeiro mártir, e esteve cheio de fé e de poder, fazia prodígio e grandes sinais entre o povo. Aí agora nós vamos para Atos capítulo 16 e nós vamos para o versículo de número 9 em diante. Atos capítulo 16, versículo 9 em diante. Aleluia, louvado é o nome santo do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: e Paulo teve à noite uma visão, e que apresentava um varão da Macedônia. Ele rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciar o Evangelho. Amém? Os irmãos podem se assentar. Um texto aqui muito conhecido pela igreja. Aqui tem bastante pessoas aqui que conhece esse texto. Temos aqui pessoas que podem preencher esse texto bem mais, que nem uma maravilha, que nem o Geraldo aqui. Eu sempre falo assim: eu tenho muita vontade de ver você pregar uma hora em dia. Eu já vi pregar, mas tenho muita vontade de ver o ensino. Eu já vi muito falar, eu já ouvi falar você lecionando, mas não tive o privilégio de poder estar. Mas nós estamos nessa noite aqui que nós vamos falar sobre o primeiro mártir, que vai falar sobre Estevão. Aqui nós vemos que o Senhor ele levanta homens de fé, de coragem, para fazer a obra do Senhor. E no meio desses homens estava Estevão. E nós vamos ver aqui no decorrer da nossa Bíblia que Estevão era um homem cheio de fé, de coragem, de ânimo, e não saía fora dos planos do Senhor. E aqui nós vemos que ele levantava-se alguns daqueles homens para combater contra Estevão. E ali nós vemos que eles levantavam, mas o Senhor dava uma palavra para Estevão, e Estevão derrotava todas as palavras que eles pelejavam. E nós vemos que aqui no decorrer da Bíblia, nós vemos que Estevão, ele sempre pregando o Evangelho, lutando pela obra do Senhor. E aqui nós vemos que eles procuravam algo em Estevão para que ele pudesse parar com tudo isso aí. Mas nós vemos que não encontraram. Mas quando nós vamos ver mais adiante, nós vamos ver que eles vão pelejando para ver se conseguia algo contra Estevão, e não conseguiram. E depois eles começaram a dizer que Estevão blasfemava, porque Estevão estava servindo outro Deus, Estevão estava falando de outro Deus, sem seu Deus que estava dizendo ali que ele estava servindo. E ali eles começaram a procurar ele para apedrejar ele. Aí nós vamos lá para o capítulo 54, o versículo 54 em diante. Nós vamos ver ali no versículo, no capítulo 7, versículo 54 em diante, nós vamos ver que Estevão estava ali meio sofrendo as aflições, as opressões, mas sempre ele tinha algo na vida dele que ele olhava para Cristo. Ele sempre tinha um consolo que ele olhava para Cristo. E ali nós vemos que eles chegam um momento que eles pegam Estevão, tiram fora do local onde ele estava e dizem: nós vamos agora acabar com ele. Mas quando eles pensavam que estava acabando com Estevão, Estevão estava já dizendo assim: agora é o momento de eu me encontrar com o Senhor. Ali nós vemos, já vimos louvor nesta noite, dizendo que Canaã é logo ali. E ali nós vemos que Estevão, quando eles começou a tirar Estevão, que ali eles diziam assim: vamos apedrejar ele. E ali nós vimos que eles começaram a apedrejar Estevão. E a Bíblia fala que Estevão fala assim, que pôde contemplar o céu aberto. O céu estava aberto. E uma coisa que eu achei muito importante que fala
eu estou te esperando. Eu sei que você nunca me negou. Eu sei que as tribulações da vida aconteceu, mas você sempre foi fiel e você sempre está no caminho certo. E eles começam a apedrejar Estevão. E ali, quando eu olho o que eles falam de apedrejar Estevão, uma coisa que eu acho muito interessante também, que eu acho muito importante, que Estevão ainda vira assim, aqueles que estavam judiando e disse: Senhor, não impute esses pecados dele. Ele queria dizer: Senhor, não trate eles com maldade, mas olha para eles com olhar de misericórdia, Senhor. Eles estão fazendo algo que eles também não estão entendendo. Mas havia uma coisa agora, porque eu li Atos lá também, capítulo 16, e do versículo 9 em diante, porque ali Estevão estava sendo apedrejado. Mas ali junto, quando Estevão estava sendo apedrejado, tinha uma pessoa ali que não conhecia a Cristo ainda. Ele conhecia muito da lei, mas ele não conhecia a Cristo. Aleluia. E estava junto ali, ajudando na morte de Estevão. Estevão pregando o Evangelho e ele ali apoiando a morte de Estevão. Não conhecia o Evangelho. E ali fala que quando começou a apedrejar Estevão, pegou as vestes de Estevão e jogou sobre os pés de Saulo. E ali Saulo estava ali, naquele momento ali aplaudindo talvez a morte de Estevão. Não conhecia ainda a palavra do Senhor. Mas nós vejamos que quando ele sai dali, que aconteceu aquilo com Estevão, Saulo sai e começa a perseguir a igreja do Senhor. E ali eu começo a observar que a igreja do Senhor estava talvez um pouquinho meio acomodada, porque quando Saulo começou a perseguir, eles espalharam para pregar o Evangelho em outras cidades. Aleluia! Aleluia! Até ali eles estavam junto ali. Mas quando Saulo começou a perseguir a igreja, eles se espalharam. Mas quando eles se espalharam, o Evangelho começou a crescer. Aleluia! Louvado o nome do Senhor. E aí Saulo, ele continua perseguindo o povo de Deus. E Saulo, um dia ele diz assim: agora eu vou lá e vou procurar aquele povo de Deus lá, e vou chegar lá agora e vou meter um chicote e vou levar para a prisão. Mas ali o Senhor falou: hoje eu vou ter um encontro com você. Aleluia, louvado o nome do Senhor. Hoje eu vou ter um encontro contigo. Hoje você vai ver que você, de ser perseguidor, você vai ser perseguido a partir de agora. E ali ele sai para o encontro, ele vai tentando sair para o encontro com o povo. O Senhor topa com ele. E o Senhor chama ele, olha para ver, ele não conhecia o Senhor. Porque quando o Senhor chama por ele, Saulo, Saulo, ele diz: aleluia, quem és tu? Aleluia. Quem é o Senhor? Ele não conhecia. Ele não conhecia a voz do Mestre. Aleluia. A partir dali ele vai começar a conhecer a voz do Mestre. Aleluia. Aleluia. Louvado é o nome santo do Senhor. Aí ele fala assim: Saulo, eu sou aquele que tu persegues. Saulo estava pensando que estava perseguindo o povo de Deus, mas ele estava perseguindo o próprio Cristo. Aleluia. Por isso eu quero dizer nesta noite para você: quem persegue o povo de Deus, ele não está perseguindo ele está perseguindo o próprio Cristo. Aleluia. Louvado o nome santo do Senhor. E ali Saulo começa a ter um encontro com o Senhor. E ali nós vemos que ele começa a ter um encontro com o Senhor. Mas ali o Senhor, quando o Senhor fala com ele escuta a voz do Senhor. E ali fala que os que estavam com ele também escutou a voz, mas não pôde conhecer também. Mas ali nós vemos que quando ele escuta a voz do Senhor, que ele faz a pergunta, o Senhor fala: eu sou aquele que tu persegues. E a partir dali o Senhor pega e começa a trabalhar na vida de Saulo. E quando Saulo se levanta, Saulo veja que estava certo. Aí o Senhor agora falou assim: agora você vai para aquela cidade, chama na direita, que lá eu vou levar alguém que vai falar contigo. Aleluia. Mas quando Saulo levanta, Saulo estava cego, alguém precisou levar ele até ali. E quando leva ele até ali, ele está ali, ele começou, aí mudou a história, do perseguido ele já começou agora a adorar o Senhor. E a Bíblia fala assim que a partir dali ele começou já a orar e jejuar. Aí ele começou já o contrário, orar e jejuar. E ali ele começou já a não ter mais aquela arrogância dele, porque o Senhor tinha encontrado com ele. Ali nós vejamos que aí o Senhor vai lá e dá uma visão para Ananias.
Ananias, lá na cidade chamada direita, tem um homem lá que eu quero que você vá lá e ore com ele. Ananias olha e fala assim: Senhor, mas aquele homem eu já vi falar muito dele, ele era perseguidor, ele prendia o povo de Deus, ele batia, açoitava. Logo eu, Senhor, ir lá. Ananias, ele estava com medo. O Senhor mandou e ele estava com medo. Eu quero dizer nessa noite, muitas vezes o Senhor talvez manda a gente fazer alguma coisa e tem hora que a gente tem medo. Tem hora que nós se fugimos, tem hora que nós corremos da vontade do Senhor. Mas depois nós veja que o prejuízo é grande. E nós veja que quando ele manda Ananias, ele começa a dizer para Ananias: Ananias, você pode ir lá, Ananias. Que aquele que você pensa que é o bravo, que é o perigoso, ele já está lá orando, ele já está jejuando, ele está esperando algo do Senhor já. Glória a Deus. E Ananias vai até onde Saulo está. E Ananias já chega ali, ele não volta não. Ananias, quando ele chega ali, onde é que está Saulo, ele não volta não. Ele não começa a querer fazer alguma coisa, não. Ele chega e fala assim: o Senhor manda falar isso contigo, e o Senhor mandou eu vir aqui para orar para você. E ali, através, quando Ananias chega ali, Ananias também estava cheio do poder de Deus. Glória a Deus. Algo importante é quando o homem está cheio do poder de Deus, a mulher, a criança é cheia do poder de Deus. Aleluia. Quando ele chega ali, que ele ora para Saulo, fala que a escama nos olhos dele caiu. E eu começo a olhar ali, eu começo a ver aquela escama ali, é como o pecado tinha saído tudo dele. E a partir dali, Saulo levanta um homem diferenciado. Glória! Aí nós vamos ver que a Bíblia já começa a falar sobre Paulo. Aí ele tinha as duas cidadanias dele. Nós sabíamos que ele era judeu, mas ele era romano também. Ele tinha duas cidadanias. Por isso que nós vemos a Bíblia falar sobre Paulo agora. Aí ele já levanta ali, aí o Senhor falou assim: porque quando manda Ananias ir lá, orar para ele e fala assim: porque ali tem um grande varão e que eu quero usar nas minhas mãos. Eu quero usar para a glória do Senhor. Aleluia, louvado é o nome santo do Senhor. E quando ali nós vejamos que Ananias olha para ele, que ele se levanta com esses canocais pelos olhos dele, aí ele levanta outra criatura. Aleluia, louvado é o nome santo do Senhor. Ele começa a pregar, ele vai pegar a palavra do Senhor. Mas uma coisa que eu acho interessante, que quando vai para pregar a palavra do Senhor, a primeira coisa, se nós vamos estudar sobre a vida dele, a primeira coisa que ele fez, ele foi para o deserto. Ele foi para lá para esquecer tudo que ele tinha aprendido, ele esqueceu para lá. Aí agora ele voltou uma nova criatura, mas ele teve um encontro com o Senhor. Agora chega agora Paulo para pregar o Evangelho. Aquele que era perseguidor, ele chega agora para pregar o Evangelho. Como ele ia pregar o Evangelho onde ele estava sendo perseguido? Ele começa a falar de Cristo, e muitos talvez comecem a estar falando: esse daí era aquele que perseguia. Mas ele continua insistindo. Aleluia. Aqui nós podíamos decorrer um pouquinho mais dele, mas eu quero ir lá agora na transformação dele, e ele agora começa a trabalhar para Cristo. Nós vamos ver as viagens agora de Paulo. Paulo ele vai fazer uma viagem. Aqui ele chama o seu amigo. Algo que eu acho interessante, que sempre a pessoa gosta de chamar alguém para ir junto com ele. Nunca gosta de ir sozinho, ele sempre chama alguém para ir com ele. Ele fala: Silas tem uma missão para fazer, e pega Silas e leva junto. E ali ele estava numa noite, aonde fala que a Bíblia vai falar aqui que ele estava numa noite, num lugar chamado ali Troado, e ali o Senhor deu uma visão para ele. Aleluia. O Senhor deu uma visão para ele, e o Senhor daquela visão, o Senhor fala para ele assim: ó, alguém falou para ele: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. E ali nós vejamos que Paulo, ali naquele momento que ele ouviu, naquela visão que ele ouviu, ele não pensou duas vezes, ele falou: Senhor, o que você está falando comigo? Na hora que ele acordou, ele já sabia, ele falou assim: o Senhor que está falando comigo. Ele não foi fazer experiência não, ele já levantou ali e já falou: Senhor que está falando comigo, deixa eu ir adiante, deixa eu ir a caminhada. Aleluia. Mas ali ele vai na caminhada, ele vai atravessando, porque ali a navegação dele era longa. Ele começa a navegação, e a Bíblia vai falar aqui sobre os lugares que ele tem passado. Ele
Ele ia mais à frente, e quando ele chegava no outro lugar, não é aqui também não, é mais para frente. Mas fala que quando ele chega ali em Filipe, ele estava perto da Macedônia, onde o Senhor tinha mandado Pedro. E ali, quando ele chega ali em Filipe, que ele está na Macedônia, onde o Senhor tinha chamado ele começa a fazer a obra do Senhor. E a Bíblia fala que ele se procurava. Foi sobre um vale procurar um lugar para a oração. E ali ele topou ali uma mulher que era ali, ele já conhecia a palavra do Senhor. Ela obedecia a palavra do Senhor, mas uma coisa ela não tinha feito ainda, ela não tinha convertido ao Senhor. Ela precisava ainda conhecer o Senhor. Nem hoje nós passamos por uma lição bastante importante sobre aquele homem. Nicodemos, ele conhecia, ele fazia de tudo de bom. Ele tinha amor, ele tinha tudo na vida, mas uma coisa, ele precisou ter um encontro com o Senhor. A primeira coisa, teve que ter um encontro primeiro com o Senhor, senão ele não alcançava o céu. E alguém teve que ir lá instruir ele e falar: ó, Deus, você fez tudo de bom. Você é misericordioso, você é justo. Ele chegava a falar, e a Bíblia fala assim, que ele falava, o Senhor até ouvir. Mas ele não tinha direito ao céu ainda. Aí eu fico olhando assim, ele não tinha direito ao céu, porque ele precisava reconhecer. Mas ali, quando o Senhor manda Pedro falar com ele, Pedro chega e prega com ousadia. Chega e prega quando ele já estava ali, Pedro chega e prega com ousadia, e ele já vai e reconhece o Senhor Jesus como Salvador. Era o que faltava para ele reconhecer. Mas aqui nós vejamos que ali Paulo chega, até aquele lugar de oração, ele chega e fala para aquela mulher, já começou a pregar a palavra do Senhor. E ele fala que ela já foi batizada, ela em sua casa, já começou a servir o Senhor. A partir dali já começou a servir o Senhor. Paulo já tinha deixado a semente. Mas ele continua mais para frente. E ali nós vejamos que quando ele chega na cidade, tinha uma jovem que falava que dava muito lucro naquela cidade. E aquela jovem, ela dava lucros aos seus senhores. Aí tem hora que eu falo assim, eu sempre falo para alguém, eu falo assim, nós temos que cuidar muito com isso. Nem toda elogio é do Senhor. Porque ela chegou ali, quando ela chegou, ela apresentou perante deles como uma serva fiel ao Senhor. Que ela falava sobre homens de Deus que está passando aqui. Mas Paulo, ele tinha um discernimento, ele começou a ficar preocupado, passou a primeira vez, ele passou várias vezes, e ela declarando aquilo ali. E fala que Paulo, quando ele passa mais uma vez assim perto dela, ele repreende aquele espírito dela. E o Senhor tira aquele espírito de ameaça dela. Mas através daquilo ali o povo se revoltou, porque acabou a verba da cidade. Acabou ali a verba da cidade, o povo se revoltou. E ali fala que pega Paulo e Silas e leva à prisão. Agora aqui que eu quero abençoar ainda de um missionário ali, enquanto ali ele estava sendo, lá atrás ele perseguia, agora ele começou a ter a perseguição para cima dele. E ali leva ele até uma prisão. E ali coloca ele naquela prisão e fala assim: agora amarra os pés dele juntos os dois. Mas mesmo assim, ele sendo açoitado, tudo lacerado, as costas tudo lacerado. Imagina hoje, nós imaginássemos o tanto que tem apanhado, o sangue correndo, mas eles adoravam o Senhor, mesmo assim eles sabiam, eles falavam assim: eu te adoro, Senhor. Aleluia, eles adoravam o Senhor. E ali nós vejamos que eles foram para a prisão. Eles chegaram naquela prisão e colocaram carcereiro para ali cuidar dele. E o Senhor tinha um propósito, era na vida daquele carcereiro e a família dele. Ali nós vejamos que o Senhor fez tudo aquilo ali com Paulo naquela viagem para salvar aquela família também, para o Evangelho alcançar a terra. E ali nós vemos que quando ele está naquele cárcere ali, eu imagino ali tudo regaçado, sem poder passar a mão, nada, tudo junto, preso no junto. Ele começa a dizer para Silas: Silas, não pode parar, não, Silas. Nós estamos todos moídos, Silas. Nós estamos chicoteados, Silas. Nós estamos amarrados, Silas. Só que uma coisa que nós não estamos, Silas, nós não estamos com a nossa boca presa, Silas. Nós podemos adorar o Senhor. Aleluia. A nossa boca não está presa, não, Silas. Nós podemos adorar o Senhor.
fala que alguém precisa de vocês aí. Aí eu quero dizer nessa noite para você, talvez muitas vezes a gente passa por certa situação. Não é por causa de nós mesmos, talvez é para alguém ser abençoado lá na frente. Talvez muitas vezes nós passamos por situação, nós sofremos alguma coisa, para que o nome do Senhor seja glorificado na vida ou de alguém lá na frente que precisa de nós. Aleluia, louvado o nome do Senhor. Mas a Bíblia fala que quando eles abrem a boca e começam a adorar o Senhor, a Bíblia fala assim, que aquele casco se abre, aquelas correntes se rebentam. Ali não precisou tirar cadeado, não, se arrebentou dos pés deles. E ali o carcereiro, ele estava confiando, porque ele estava bem preso. Ele estava ali, bem descansado. Mas quando ele acorda, que ele olha, ele vê os cascos abertos. Ele diz: fugiu todos os teus agora. Olha, mais uma coisa, quando Deus faz, Deus não tira também não. Deus deixa no lugar ali, para que eles possam ver que a glória de Deus tem que resplandecer. Aleluia. E quando eles olham ali, que o carcereiro ele pega e fala assim: agora eu vou ter que se matar, porque todos escaparam e eu sou o vigia, que eu estou cuidando. Mas ali Saulo fala assim: ei, não precisa fazer isso não. Nós estamos todos aqui. Aleluia. Eu creio comigo. Eu creio que aqueles que estavam naquelas casas, eu acho que não viram aquelas portas abertas ali, não. Acho que quem conseguiu ver, contemplou ali, foi Saulo e Silas e talvez aquele carcereiro, porque os outros ali eu acho que não conseguiu. Eu não sei se conseguiu não, talvez pode até conseguir, mas eu não posso dizer se eles conseguiram. Porque agora imagina assim um caso ser aberto, tem tantos bandidos, ele tem aberto assim a oportunidade, será que eles ficaram? Ali eu acho que eles, mas o carcereiro, quando ele olha ali, ele puxa da espada e falou: agora você matar, porque acabou tudo, agora acabou. Não, fica tranquilo, nós estamos todos aqui. Aí o evangelho estava começando a chegar na vida dele. Aí ele vira para Paulo e diz assim: mas o que eu devo fazer agora para mim poder ter a salvação também? Vamos falar no nosso língua. Aleluia. Ele só diz assim: eu creio no Senhor Jesus, será salvo tu e a sua casa. E naquele mesmo momento que ele disse: Deus,
Ela estava orando na madrugada junto com os irmãos, e quando ela saiu, ela ouviu uma voz falar: que forma serva? Não foi a madrugada que o Senhor está para tirar ela? Aí eu olho e começo a dizer assim: vale a pena nós servir o Senhor. Vale a pena nós servir o Senhor. Por quê? Aqui nós estamos de passagem. Canaã é logo ali. Canaã é mais aqui. Nós estamos de passagem. Aqui não é o nosso lugar. Aqui não é o nosso lugar. Nós temos um lugar preparado que o Senhor já preparou. E esse lugar já está preparado. Eu creio que muito em breve o Senhor vai vir buscar você. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Mas o Senhor já buscou muitos para Ele já. Que está esperando só esse momento do arrebatamento para eles ressurgir lá entre os mortos e também ir ao encontro do Senhor. Aleluia. Mas enquanto o Senhor Ele não volta, nós temos que estar aqui falando da bondade do Senhor, nós temos que estar aqui lutando, mesmo que esteja debaixo de chicoteada, mesmo que esteja debaixo de humilhação, mas nós temos que estar pregando a palavra do Senhor e dizendo assim: o Senhor vive, Ele reina. Eu sei de quem eu tenho crido. Eu sei de quem eu tenho crido. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Muitas vezes, talvez nós servimos ao Senhor e Ele fala assim: como nós servimos ao Senhor, nós temos que pregar o Evangelho a toda criatura. Ele não está aqui, ele não está dizendo assim que você talvez precise sair fora do país, que quando vai sair é um missionário que ele já preparado, aí o Senhor já prepara ele e a igreja vai enviar ele. Mas quando fala disso aí, é falar do amor de Deus para aqueles que estão precisando. Aleluia. Glória a Deus. Muitas vezes, talvez, alguém está talvez morrendo do nosso lado e talvez nós não estamos percebendo. Aleluia. Aí o Espírito Santo ele começa a dizer para nós: olha, você tem que falar de Jesus para aquela pessoa. Louvado é o nome do Senhor. Você tem que falar de Jesus para aquela pessoa. Aleluia. Muitas vezes talvez nós deixamos passar aqui batido. Mas nós que servimos ao Senhor, nós temos que abrir nossa boca. Nós não podemos envergonhar. Nós temos que levar o nome do Senhor. Nós temos que falar que o Senhor é bom e muito breve Ele vai buscar o cordeiro que na face da terra. Aleluia. Louvado o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E o Senhor ainda fala no dia de hoje. Muitos talvez não creem que o Senhor talvez fala sobre sonho e visão. Mas muitas vezes o Senhor falou comigo através de sonhos. Um tempo atrás o Senhor falou comigo, mostrou um casal de gente, e Ele mostrou para mim assim, o separamento deles, separando o esposo da esposa. E eu perguntava, eu falava: por que você está acontecendo isso? E ela virava e falava assim: eu não sei, eu só não gosto dele mais. E eu levantei, fiquei um pouquinho preocupado com aquilo. Era ainda bem tarde da noite, ainda estou vendo que o Senhor voltou na mesma situação, falando comigo de volta. E o que eu fiz? Eu peguei e falei: Senhor, não acho que não é nada, só que esse vídeo, isso aí talvez eu possa ser um sonho. Vou deixar quieto, Senhor. Passados uns dias, o Senhor volta de novo a mesma coisa falando comigo. Da mesma forma. Senhor, isso eu achei só um sonho. Quando passou um dia, as pessoas que ele tinha me mostrado tinham separado. Aí eu saí assim, eu estava na rua, eu saí assim, a expressão falou assim: você é desobediente. Eu não falei contigo, rapaz. Você é desobediente, por que você não foi e reconciliou? Você é desobediente. O Senhor, meu Deus, me perdoe. Me perdoe, Senhor. E quando foi perguntar para ela o que aconteceu, a mesma coisa que o Senhor falou: o que aconteceu que você separou com você? Eu não posso ler mais. Só falou isso. O mesmo jeito que o Senhor tinha mostrado aconteceu. É por isso que eu quero dizer essa noite para você. Eu estou contando isso aqui porque muitas vezes o Senhor talvez mostre para alguém e alguém talvez não entenda a voz do Senhor. Eu quero dizer para você nessa noite, como nós estamos pregando, que eu estou
Mas a Bíblia, quando ela quer, o Senhor fala assim, a Bíblia fala assim, que quando o Senhor quer honrar, Ele honra os filhos dele. Ele vem lá e tem que chegar e subir na presença deles e pedir com educação para eles saírem fora da cidade. Até ali de Potiar, mas o Senhor falou assim: não, vocês fez o meu mandato, ganhou as almas para o meu reino, mas também eles têm que entender que você serve Deus Todo-Poderoso. O Senhor chegou e exaltou eles. O Senhor chegou e falou: agora vocês vão lá agora, e vocês que vai ter que conversar com eles, para que eles possam sair da cidade. Aleluia, louvado o nome do Senhor. Mas nesta noite eu quero dizer para você, aquilo que o Senhor colocou para você fazer. Eu só quero dizer para você, o salmista Davi, quando ele foi para a guerra, o Senhor está mandando falar nesta noite aqui. Quando ele foi para a guerra, Saul vestiu a armadura dele e ele não aguentou a armadura de Saul. Vocês sabem por que ele não aguentou a armadura de Saul? Porque cada um de nós tem que lutar com a armadura que Deus nos deu. Aleluia, louvado o nome do Senhor. Ele não aguentou a armadura de Saul porque ele precisava lutar com a armadura que Deus tinha dado para ele. Então eu quero dizer para você nessa noite, luta com a armadura que Deus te deu. E aquilo que Deus te deu é para você, não é para ninguém, não é para outro. O que é para você fazer não é para outro fazer, é para você. Deus já te capacitando você para fazer. Não adianta você pensar e falar assim: não, eu sou pequeno, eu não sei fazer, porque foi Deus que te deu e Deus vai capacitar para você. Então vamos levar o nome do Senhor. Vamos ganhar alma para dentro do Senhor. Vamos buscar o Senhor com alegria. Vamos em todos os momentos. Que nem aqui, o pastor até falou ali uma coisa que muito chama atenção: alegria no local dele. Talvez muitas vezes, a alegria dele é por causa disso, é porque ele conectado com o céu, e ele chega ali, talvez no momento, talvez está acabado para ele, mas ele sabe o Deus que ele serve. Ele conhece o Deus que ele serve. Aí por isso que ele glorifica o Senhor, e ele exalta o nome do Senhor. Por isso que cada um de nós não devemos exaltar o nome do Senhor. Mas Deus, ele tem uma forma para cada um. Deus tem uma forma que alguém consegue ser igual ao maravilha, mas Deus tem outra forma que alguém não vai conseguir ser daquela forma. Mas nem por isso ele deixa de adorar o Senhor. Ele glorifica o nosso Senhor. Mas que nesta noite nós podemos aprender aqui com a palavra do Senhor, mesmo que seja o último instante da nossa vida, mas que nós podemos contemplar a glória do Senhor. Nós podemos contemplar o Senhor conosco. E mesmo que seja debaixo de tribulação, de toda perseguição, nos dias que nós estamos vivendo. Mas eu quero dizer para você, lembra que você tem Deus, que você serve, que esse Deus, ele não dorme. Mas tem outra coisa que muitas vezes o Senhor talvez deixe nós ir lá no deserto primeiro, e depois ele nos trazer de volta. Mas o Senhor, ele levanta.